E agora, como acontece às segundas-feiras, 1º de fevereiro, tenho o prazer de receber um dos advogados mais competentes da América Latina. Já está aqui nos estúdios, doutor Guilherme Colim. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Ô, Cláudio, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Prazer estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra, uma satisfação. Cada dia que venho aqui, aprendo, cresço, evoluo, me sinto melhor. É uma terapia para mim também. Que bacana, doutor Guilherme, saber disso, viu? O prazer é todo nosso. Antes de entrar na nossa pauta de hoje, gostaria de fazer uma pergunta extrajudicial, como se diz aí, sobre a questão, a gente viu a nossa colega Melanie Rupental entrar ali falando sobre a privatização da CE. E aí eu comentava ali, o doutor Guilherme já estava aqui nos estúdios, comentava quando a CE tem aquelas interrupções de energia e quando as pessoas, principalmente não só as pessoas físicas, né, têm seus eletrodomésticos estragados, quando a luz volta, queimam equipamento, queima outro, como também as pessoas jurídicas que têm, por exemplo, comércio, onde tem lá alimentos perecíveis que acabam estragando, fica 1, 2, 3 dias sem luz, tem que botar tudo fora. E aí eu queria saber, eu perguntei aqui, o doutor Guilherme me cantou a pedra e mandou aqui pelo WhatsApp um recado aqui sobre a questão de quem é que é responsável por essas perdas, doutor Guilherme. Como é que acontece numa situação dessas? Olha, Cláudio, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, no canal Saiba Direito, em que eu falo justamente sobre isso. Que eu falo sobre a responsabilidade civil decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, e o que também inclui outros serviços da mesma natureza, no caso de água, né? Água, telefone também. Também. A nossa jurisprudência, pelo menos a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é riquíssima em decisões condenando as concessionárias de energia elétrica por danos materiais e danos morais. Os danos morais normalmente se leva em conta o tempo de resposta, o tempo para solucionar o problema. Ah, perfeito. E não existe uma tabela, não existe uma lei dizendo 3 horas é tolerável, 3 horas e 5 não é mais, né? Sim. Algumas horas sem luz costuma ser suficiente para que o Tribunal de Justiça reconheça o dano moral. O dano material deve ser comprovado. O freezer, da pessoa jurídica ou pessoa física, o freezer ficou desligado e o estoque de alimentos foi perdido. Aparelhos eletrônicos que se queimaram, equipamento de segurança, sim, tudo isso. Saúde, inclusive. Bom, isso daí nem se fala, né? Uma clínica, por exemplo. Imagina. Todos os danos são objetos de reparação, né? De dever de reparação por parte da companhia fornecedora de energia elétrica, desde que evidenciado alguma demora na solução. Então, se caiu um raio e estragou, danificou um gerador de energia elétrica, por exemplo, houve uma queda de energia elétrica, houve uma interrupção no serviço, se a retomada, se a solução do problema for em tempo razoável, não haverá o dever de indenizar. Se for em tempo não razoável, haverá. E o que é razoável ou não é subjetivo. Algumas horas o Tribunal de Justiça, poucas horas, 2, 3 horas, ele muitas vezes entende que é razoável. Isso vale para a água também, né? Mais detalhes no canal Saiba Direito? Eu tenho no meu canal lá, se você entrar no YouTube, procurar no meu canal Saiba Direito, tem ali um vídeo de 1 ou 2 anos atrás, um material que eu falo exatamente sobre isso. Né? Muito bem. A gente vai repetir os endereços do Dr. Guilherme no final dessa entrevista. Agora a gente vai conversar sobre um assunto também, Dr. Guilherme, que é muito importante, que são as mães de UTI, de unidades aí de tratamento intensivo, sobre a prorrogação do salário maternidade para a mãe cujos filhos ficaram internados na UTI após o parto. Ou seja, em março de 2020, o STF proferiu julgado favorável às mães de filhos prematuros que pediram prorrogação do salário maternidade. Via de regra, o salário maternidade é de 120 dias e pode ser iniciado no 28º dia que antecede o parto. Ocorre que este benefício serve para proteger, atenção, a criança
não a mãe. E em muitas oportunidades, principalmente nos casos de nascimentos prematuros, a criança justamente precisa ficar algum período na UTI e esse período pode ser curto ou pode ser longo, né? Depende do caso. O texto legal não prevê a prorrogação do tempo de salário maternidade quando a criança ficar internada na UTI neonatal. Então, desenvolveu-se tese jurídica no sentido de que a mãe deve poder ficar com o filho em casa e que se a criança ficou na UTI, deveria ser preservado, então, os mesmos 120 dias de salário maternidade após a alta hospitalar. Doutor Guilherme, me pergunta o seguinte, quem é que tem direito, afinal, à prorrogação do salário maternidade? Bom, Cláudio, o destinatário, a pessoa protegida pela norma legal que prevê o salário maternidade é a criança e não a mãe. Porém, o valor é depositado em nome da mãe. Quem é que tem direito à prorrogação? A mãe que, após o parto, teve o seu filho mantido numa UTI, normalmente por parto prematuro, mas isso se aplica para qualquer outra circunstância. O parto prematuro é a hipótese mais comum, mas não a única. Então, a mãe ficou lá com o filho na UTI, impossibilitada de trabalhar, até porque muitas vezes já havia encaminhado o pedido de auxílio de salário maternidade, e o leva para casa algum tempo depois. Como tu colocaste, os 120 dias de salário maternidade servem para permitir um contato da criança com a mãe, da mãe com a criança, da criança com a mãe, é a mesma coisa, desculpa. Mas, então, se ela ficou algum tempo na UTI, o pedido de prorrogação serve para assegurar 120 dias em casa da criança com a mãe. Além, é claro, daquele período que a criança ficou na UTI por conta da prematuridade do seu nascimento ou qualquer outro problema do gênero. Bom, deixa eu ver se eu entendi então. Para deixar mais claro, a criança nasce, vamos imaginar, fica um mês na UTI. A mãe terá direito ao salário maternidade durante esse período e aos 120 dias que correm, né, após a alta. E se a criança ficar 2 meses no hospital, daí é a mesma coisa? Se ficar 2 ou 3 meses, se ficar 4 meses, não existe uma tabela, não existe um limite. O que importa, existe um requisito legal que eu me esqueci de falar na resposta anterior, na pergunta anterior. Um dos requisitos para que haja direito ao salário maternidade é que haja o afastamento da mãe para o trabalho. Afastamento da mãe do trabalho. Com exceção, é claro, da mãe que está desempregada e que esteja lá em período de graça, por exemplo. Mas via de regra, ela terá direito a 1 mês, 2 meses, 3 meses de prorrogação, desde que é comprovado que ela ficou afastada do trabalho durante aquele período. Bom, então é para empregados e autônomos também. Gostaria que falasse um pouco mais sobre esse período de graça também, doutor. Bom, o período de graça a gente falou numa entrevista passada, é um assunto que sempre que possível é bom voltar. O que é o período de graça? Artigo 15 da Lei 8.213, caso você tenha alguma curiosidade. Procure no Google lá, Lei 8.213, artigo 15. É o tempo em que o segurado preserva essa condição, né, preserva a condição de segurado, independentemente dos pagamentos efetuados. E aí lá tem as hipóteses. O desemprego, a pessoa que foi segregada por por ter sido cometido por alguma doença de segregação obrigatória, quando ela retorna, a pessoa que não retorna do serviço militar, a pessoa que sai do presídio, a pessoa foi para a cadeia, ficou 1 dia preso. Quando ela sai, ela tem 12 meses de período de graça. No caso do contribuinte facultativo, são 6 meses após o pagamento da última contribuição. São as hipóteses do período de graça. Então, a pessoa está trabalhando como autônomo ou como empregado. Parou de contribuir, porque foi demitido, porque parou de contribuir lá no seu carnê. Ela mantém a condição de segurado por 12 meses. Se acontecer alguma coisa nesse período, inclusive o nascimento de um filho, ela terá direito à proteção previdenciária. Caso ela tenha se mantido desempregada durante esse período, se acrescenta mais 12 meses. Caso ela tenha tido ao longo da vida 120 contribuições sem perder a condição de segurada, mais 12 meses. No caso do período de graça para o salário maternidade,
é importante que ela ostente a condição de segurada, ou seja, que não tenha acabado o período de graça, até o 28º dia que antecede o parto. Então, a criança nasceu no dia 30 menos 28, dia 2. No dia 2 daquele mês, ela ainda era segurada do INSS de acordo com esse critério que falei. Caso a resposta seja sim, a mãe terá direito ao salário maternidade. Caso a criança tenha ficado hospitalizada, tenha ficado internada numa UTI durante uma semana, 2 semanas, 1 mês ou 2 meses ou mais, a mãe terá direito ao salário maternidade durante esse período e a prorrogação por mais 120 dias. Lembro aquilo que tu falaste agora no início da entrevista, Cláudio. Isso não está na lei. Portanto, o INSS não concede administrativamente. É necessário que haja negativa administrativa e que então seja ajuizada uma ação judicial. Isto é um direito que decorre da jurisprudência, não decorre da lei. Sim. E aí vai mais uma vez uma dica para os colegas advogados. Nosso trabalho vai muito, nós não somos despachantes, nada contra despachante, mas o nosso trabalho vai muito além de pegar o fato, pegar o texto legal, ver se há um enquadramento e jogar para o judiciário. Nós devemos proteger o direito das pessoas e eu deveria saber o nome do advogado que lá no Rio de Janeiro desenvolveu esta tese e abriu esse precedente que hoje beneficia muitos segurados do Brasil inteiro. Essa jurisprudência. Exatamente. Isso é o fruto do trabalho de um advogado, cujo nome eu não sei, infelizmente. Um colega. Um colega que desenvolveu uma tese que foi acolhida pelo STF e que agora traz benefícios para todos. Que interessante, que não está na lei, mas que foi desenvolvido uma jurisprudência. Como várias coisas, né? Sim. Várias coisas que nós temos, vários direitos que nós temos e vários direitos que nós perdemos, né? Sim. Decorre do trabalho dos operadores do direito e não dos representantes congressistas do Poder Legislativo. Né? Muito bem. E quando a mãe, doutor Guilherme, segue trabalhando, como é que fica daí? Quando ela segue trabalhando, ela não tem direito. O trabalho é um impedimento para o recebimento do salário maternidade. Isso não vale apenas para a prorrogação, isso vale para qualquer situação que envolva o salário maternidade. Num parto perfeito, sem nenhuma complicação, a criança nasceu, a mãe foi para casa com seu filho em perfeito estado, tudo perfeito como manda o figurino. E aí, por alguma razão qualquer, ela voltou a trabalhar. Ela perde o direito ao salário maternidade. Eu, pessoalmente, vejo uma injustiça aí em alguns casos. Muitas vezes a pessoa tem mais de uma atividade, tem atividade como, no caso, a segurada empregada, ela recebe um valor acima do teto da Previdência. A segurada contribuinte individual recebe, seu benefício será limitado ao teto. E muitas vezes aquela pessoa recebe acima do teto. Ela recebe 10, 15, 20 mil reais por mês. Não é o mais comum, a maioria da população não se enquadra nessa situação, mas muitas vezes acontece. A minoria que se enquadra é uma minoria grande. E aí a pessoa volta a trabalhar, muitas vezes numa jornada menor, com uma redução de renda, mas volta a trabalhar. E isso é suficiente para que ela perca o direito ao salário maternidade, caso detectada esta situação. Muito bem. E importante também a gente saber aqui, comentar, qual o valor, doutor Guilherme, desse benefício? O valor. O benefício do salário maternidade é o benefício fura-teto. Fura-teto? Fura-teto. O que acontece? Todos os benefícios são limitados ao teto da Previdência. O salário maternidade da empregada, isso não vale para contribuinte individual, da empregada, será correspondente ao seu último salário de contribuição. Então, imaginemos uma mulher empregada que trabalha e recebe 15 mil reais, 16 mil reais, 18 mil reais. O salário maternidade será será o último salário de contribuição. No caso, nós tivemos uma situação, uma mudança da jurisprudência, uma alteração na nossa jurisprudência por conta da tua colega, Cláudio, Fátima Bernardes,
ela obteve, com o nascimento dos filhos, que ela teve, acho que eram trigêmeos, se não me engano, o direito à percepção do salário maternidade no valor integral do seu salário, que era um salário, parece que enorme. Não sei exatamente quanto, ouvi falar, né? A fofoca é que seria em torno de R$400 mil ou algo parecido. Sim. E ela recebeu o salário maternidade nesses valores. E muitos colegas meus, operadores do direito, entenderam que isso era um absurdo. Uma grande parte da sociedade, dos magistrados, do INSS, também dos servidores do INSS, do alto escalão, entenderam que isso seria um absurdo. Eu, pessoalmente, acho que não, porque em que pese ela pagasse o INSS limitado ao teto, o empregador dela paga sem respeitar o limite do teto. Então, se uma mulher ganha 20 mil por mês, ela paga, a contribuição previdenciária dela será calculada sobre o teto, mas o empregador dela pagará sobre os 20 mil e o INSS receberá, portanto, uma contribuição previdenciária mensal sobre os 20 mil, sim, não sobre os 6 mil e poucos reais que é o teto hoje. Sim, sim, sim. E aí, então, para mim, nada mais justo que ela receba o valor equivalente. No caso de 400 mil é a mesma coisa. No caso de 400 mil é a mesma coisa. Quer dizer, o INSS ficou recebendo ao longo de vários, não sei quanto tempo, a Rede Globo pagou, se é que foi os 400 mil mesmo, ficou pagando sobre 400 mil reais, uma contribuição de 20%. Sim. E aí, quando ela foi receber, houve uma gritaria porque ela recebeu 400 mil reais, que é o que ela receberia caso estivesse trabalhando. Sim. Pois é, por conta disso, houve uma limitação, né? Então foi criado um teto, com perdão da palavra, o teu programa aqui é de alto nível, então vou usar uma expressão aqui, um teto tabajara, né? Que é o seguinte, o salário, o benefício do salário maternidade é limitado ao teto, desde que não ultrapasse o salário do ministro do STF. Não acredito que eu ouvi isso. Aconteceu isso, mas de qualquer maneira, a maioria das pessoas ganha menos que o ministro do STF. Eu já ouvi tudo, eu acho que eu já ouvi tudo. Não, tu morre, mas a gente morre, mas não vê tudo. Mas assim, o empregador paga sobre um valor muito maior, em casos excepcionais, mas a mulher recebe, a mãe recebe o salário limitado ao teto, ao salário do ministro do STF, que não é pequeno. Não é pequeno para os padrões da maioria das pessoas. Com certeza. Mas talvez para a Fátima Bernardes seja. É verdade. Com certeza. Então, mas de qualquer maneira, o limite é esse para a empregada. Tá. Para a mulher contribuinte individual, será a média das últimas 12 contribuições vertidas nos últimos 15 meses. Então, são as últimas 12 contribuições que foi vertido nos últimos 15 meses. Se ela estiver em período de graça, ou seja, se ela estiver desempregada, se aplicará a mesma regra. O que poderá baixar o valor do benefício em função de uma média menor, é claro. Sim. Bom, para encerrar, doutor Guilherme, e os atrasados? E aí vai que a pessoa daí não solicitou a prorrogação no momento certo. Ainda pode fazer isso? Se tiver algum advogado assistindo o programa, eu imagino que tenham vários, eu peço que patrocinem estas ações. Se você está em casa e vivenciou essa situação, teve seu filho, sua filha, numa UTI durante o pós-parto e recebeu apenas 120 dias de salário maternidade, sendo que ficou sem trabalhar durante o período de UTI do filho e não pediu prorrogação porque não sabia que tinha direito. Eu peço que lute por esse direito. Mas a minha resposta é, não tenho como assegurar. No meu entendimento pessoal, a minha interpretação pessoal é que sim, deve sim ter reconhecido o direito do recebimento dos atrasados. Aquela pessoa que não solicitou na época. O meu entendimento pessoal é este. A jurisprudência não está madura neste sentido. As decisões que eu analisei não versavam sobre pedidos retroativos, daquelas pessoas que receberam 120 dias e somente depois, então, viessem a pedir
o valor correspondente à prorrogação. Não localizei nenhuma decisão nesse sentido. Essa discussão ou não chegou ao judiciário, ou se chegou, eu não encontrei. Mas eu convido a todos que cooperem com a evolução do direito. Se você viveu essa situação, peço que dê uma chance para que o judiciário analise este tema. Se você for advogado, peço que você se empenhe ao máximo para cooperar nesta evolução da jurisprudência. Muito bem. Doutor Guilherme, quem tem mais dúvidas, como é que faz aí? Por favor, endereços. Dúvidas, sugestões, comentários, né? Telefones. Fixo, 51 32 28 12 19. Celular e WhatsApp, 51 99985 7991. Redes sociais, CRJ Advogados, no Facebook e no Instagram. E também, esta entrevista estará sendo disponibilizada no canal Saiba Direito, no YouTube, assim como a entrevista da semana passada já está disponível no dia de hoje. Na semana passada falei sobre uma estratégia, uma dica de como aumentar a média para cálculo da aposentadoria. Em algumas situações, uma única contribuição pode ser suficiente para puxar a média lá para cima, dependendo do caso concreto, é claro. Esse vídeo da semana passada já está no YouTube agora. Muito bem, doutor Guilherme Colin, sempre um prazer e uma conversa esclarecedora bater esse papo aqui com o doutor Guilherme. Muito obrigado pela participação, doutor Guilherme, viu? Eu que agradeço, Cláudio, um grande abraço. Um grande abraço. Tá aí, então, o doutor Guilherme Colin, sempre aqui às segundas-feiras, abrilhantando o portal RDC.